Olá, chegamos para mais uma exploração nos textos que você compartilhou. Hoje a gente mergulha fundo em trechos selecionados de Hereges de Duna, o quinto livro daquela saga incrível do Frank Herbert. É sempre bom lembrar o que o próprio Herbert falava, né, do primeiro Duna. Foram 6 anos só de pesquisa para levantar aquele universo todo. Impressionante. Nossa, sem dúvida. É um trabalho monumental. E aqui em Hereges, a coisa já deu um salto gigantesco no tempo. Milhares de anos depois do Paul Atreides, né? Exato. O cenário mudou bastante, mas as intrigas, essas continuam firmes e fortes, talvez até mais complexas. Pois é, a gente tem as Bene Gesserit, né, com aqueles planos de séculos, os Bene Tleilax, sempre misteriosos com aquela engenharia genética meio sinistra. Sinistra é pouco. E aí chegam as tais honoráveis matres, voltando da dispersão, descritas como bem assustadoras. E no meio disso tudo, claro, os golas do Duncan Idaho, essa busca de identidade que nunca acaba. Uhum. Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente fuçar nessas passagens que a gente separou, tentar, sabe, sacar as dinâmicas, os segredos que elas começam a revelar. Perfeito. E o bacana é que, mesmo sendo só fragmentos, eles acendem muita coisa, né? A gente já vê de cara a manipulação como ferramenta mesmo. Política, religiosa. Na cara dura ou bem sutil, né? Exato. E as lutas pelo poder são complicadas, não só entre os grupos, mas dentro deles também. Tem briga interna. Sim. E aquele peso do legado genético, né? Atreides, Harkonnen, isso continua lá, influenciando tudo. E a questão da memória, da identidade, nossa, especialmente com o Duncan, esse Gola que é tantos ao mesmo tempo. Fascina, né? Demais. Lealdade, traição, tá tudo ali fervendo num clima de desconfiança geral. Então, a ideia é focar no que esses textos mostram sobre esse jogo todo, as motivações dessa gente. Combinado. Então, bora começar com as arquitetas de muitos desses planos, né? As Bene Gesserit. Nesses trechos, a gente já vê a estrutura delas funcionando. Tem a Madre Superiora Tarasa, que tá no comando. Mas com outras figuras ganhando destaque, né? Como a Odrade. E outras meio que na oposição, tipo a Xuan-Yu. Exatamente. E as ferramentas clássicas delas estão lá. A voz para controlar o acesso às outras memórias. Aquela biblioteca mental de vidas passadas, né? Impressionante. E a litania contra o medo, claro. E os projetos de longo prazo continuam rolando. Esse Gola do Duncan, que claramente... Não é unanimidade lá dentro. Não mesmo. Causa uma pensão danada. E os programas de acasalamento, o controle genético. É. E as táticas delas ficam bem claras aqui, né? A manipulação é constante. Usam a missionária protetora para controlar pela fé, criam mitos convenientes. Como estão fazendo com a Chiana lá em Hakiz, né? Exatamente. Pintando ela como a filha de Shai-Hulud. E o planejamento genético é quase uma obsessão, né? A preocupação com os talentos Atreides na Udrade, por exemplo. E a frieza de eliminar descendentes que elas acham problemáticos, isso é pesado. Muito. Mas o que chama atenção também é a tensão interna que você falou. A Xuang-Yu batendo de frente com a Tarasa por causa do Gola, e a relação da Tarasa com a Udrade. É um jogo, né? Cheio de testes, de cálculo, mas parece ter uma confiança ali. Bem calculada, mas tem. E você mencionou as outras memórias. O fato da Udrade ter acesso total a isso parece ser algo importante, né? Uma aposta grande da Tarasa. Sem dúvida. É um poder imenso. Carregar milênios de experiência na cabeça. Mas é um risco também. E aí entra aquele medo constante delas. O fantasma do Kwisatz Haderach. Ah, sim. O medo de criar outro super-homem que elas não conseguem controlar. Exato. Elas sobreviveram ao Leto II, o tirano. Ele sabia dos planos delas, mas poupou a Irmandade. Talvez por causa da avó, Jessica, que era uma delas. Faz sentido. E essa sobrevivência meio que forçou elas a serem ainda mais sutis, né? Mais cuidadosas. Elas sabem que um poder como o do Leto ou do Paul pode varrer elas do mapa. Por isso, tanta cautela, tanta manipulação indireta. E tem umas cenas nesses trechos que marcam, né? A chegada da Lucila em Gamo para ser a tal impressora do Gola e aquele climão com a Xuan-Yu, dá para sentir a hostilidade. Total.
A Chuangyu claramente não compra essa história do Gola ser essencial. E a Odred, a relação dela com a Tarasa vai revelando coisas, o passado dela em Gamo, aquele trauma do amor materno que a Irmandade proíbe, a força da linhagem Atreides nela. E aquele talento especial dela, quase presciente, para sacar ameaças, né? A Tarasa usa isso. Usa muito. E no meio disso tudo tem o Miles Teg, o Bashar Mentat, super leal, peça fundamental para executar os planos. E isso tudo levanta uma questão importante sobre a própria Irmandade, né? Como é que elas lidam com gente que discorda, como a Chuangyu, ou com talentos que podem ser perigosos, como os da Odred? Boa pergunta. A própria Tarasa solta uma frase que é chave. Algo como, se a gente institucionalizar demais nossas opiniões, aí sim a gente se extingue. Ela percebe o perigo da rigidez, né? Precisa ter jogo de cintura. E aquela visão do amor como fraqueza, que a gente vê no trauma da Odrade. E isso molda muito do que elas são, né? Uma força baseada na lógica fria, mas talvez percam algo no caminho. Exato. Uma força e talvez uma vulnerabilidade escondida aí. E falando em peças-chave e riscos, vamos pro Duncan Idaho. O Gola, essa já é a 12ª tentativa, né? 12ª. Criado lá em Gamu, sofrendo horrores na mão da Chuangyu, Pegava pesado mesmo. mas com o Miles Teg como mentor. E ali surgiu um respeito mútuo, né? Bem diferente do ódio que ele tem pela comandante. Totalmente. E a condição dele é explorada de um jeito muito interessante nesses trechos. Os Tleilaxu deram uma turbinada nele, né? Sistema nervoso, muscular. Modernizado, como eles dizem. Ele sente o peso de ser um Idaho, descobre sobre os 1000 filhos de Idaho e a curiosidade dele sobre Hakis, o Imperador Deus, os vermes. Ninguém parece controlar essa curiosidade dele, né? Não. E o mais fascinante para mim é a resistência dele. A doutrina Tansão, Bene Gesserit, não pega totalmente. A Lucila tenta o tal do imprinting, mas ele saca o jogo. Ele percebe a manipulação. Aquela frase dele é ótima. Seus propósitos, não meus. Exato. Ali já mostra, esse não vai ser um peão fácil de mover no tabuleiro. E tem uns momentos que marcam ele profundamente, né? Aquela punição horrível das guardas pela Tamalane, a mando da Chuanju. Aquilo cimenta o ódio dele. Com certeza. E o jeito como ele vai descobrindo as coisas. Que Gamo era Gied Primo, a casa dos Harkonnen. Sobre o Imperador Deus, sobre Hakis. A ficha vai caindo de que ele é um Gola, que ele é diferente. Até chegar naquela cena, uau, explosiva no globo, aquele refúgio Harkonnen indetectável. Aquilo é demais. A luta com o Teg, que é para ser um teste, né? E de repente, pum, todas as memórias. Não só do Idaho original, mas de todos os Golas anteriores. E o confronto com o fantasma Harkonnen dentro dele e a declaração de independência. Não sou o seu garanhão. Forte pra caramba. É um divisor de águas total. Imagina o turbilhão na cabeça dele. Tantas vidas, tantas identidades. Idaho, os outros Golas, a influência Harkonnen. Tudo junto. E ele rejeita na cara delas o papel de reprodutor ou de arma. O futuro dele, que elas imaginavam ligado a Shiane e Hakis, vira uma interrogação gigante. Total. A desconfiança dele vira certeza. Manipular esse Duncan Idaho, vai ser bem mais complicado. É muita camada de intriga, meu Deus, e ainda tem mais gente nesse jogo, né? Os Bene Tleilax e as tais honoráveis matres. Ah, sim. Os Tleilaxu, os mestres da genética. Fazem os Golas, produzem um melange sintético nos tanques axolotes. Que são basicamente úteros artificiais, né? Meio bizarro. Muito bizarro. A gente tem um vislumbre do planeta deles, Bandalon, da sociedade secreta deles, com planos de milênios, o tal longo começo. E a religião deles, a Shariat, o desprezo pelos pauindas, os não-crentes, e o mestre dos mestres, o Af, no comando. E as ferramentas deles são sinistras também. Os dançarinos faciais, essa nova geração que rouba memórias pelo toque. Perfeitos para espionagem, para infiltração, já estão lá em Ix infiltrados nas oradoras peixe. A manipulação, o fingimento, é a base deles. E a relação com as Bene Gesserit é um nó cego, né? Eles fornecem os Golas,
Mas ao mesmo tempo a Taraza revela para o Alf que eles mesmos andaram matando os Golas? Para controlar os planos da Irmandade. Exatamente. É um jogo duplo muito perigoso. E tem a filosofia deles meio zen, sunita, sufi, buscando o story, uma compreensão intuitiva além das palavras, e desconfiando da linguagem, que eles acham que é a base da crença pauinda. Essa visão de mundo, mais a continuidade que os Gyolares dão para eles, com mestres como o Off carregando séculos de memória, dá uma perspectiva bem diferente para eles, né? Única. Mas aí entra em cena as honoráveis matres, voltando da dispersão. E a descrição é de arrepiar. Piores que as Bene Gesserit. Piores. Elas usam a subversão sexual como arma. Aquela amplificação orgástica para escravizar as pessoas. Medo. Total. E aquele confronto do Off com uma delas na não-navichiana, nossa, é pura tensão. A Matre nega ter aprendido com as Bene Gesserit, aí rola um ataque surpresa. E o Off e os dançarinos faciais conseguem matar ela e a acompanhante, mas ele percebe algo estranho nela, né? Sim, a reação neuromuscular dela não era centralizada. Uma pista de que a biologia delas é diferente. Talvez mais avançada ou só alienígena para o padrão deles. Mais perigosa. E aí a rede de alianças e conflitos fica mais doida ainda. O AF não confia em ninguém, nem BG, nem Honorável Matre. E a Taraza, muito esperta, usa isso. Conta pro AF que os próprios Tleilaxur estavam sabotando os Golas, matando eles, colocando modificações secretas. Joga uns contra os outros. E os dançadores faciais viram espiões para todo lado. Tem até a suspeita de que o sumo sacerdote Tuik, lá em Hax, já seja um deles disfarçado. É uma possibilidade real. E no fim das contas, a Odrade acaba forçando uma aliança meio contra a vontade de todo mundo em Hax. Bene Gesserit, Tleilaxu, sacerdócio local. Contra um inimigo maior que parece ser as Honoráveis Matres, né? Tudo indica que sim. Uma aliança frágil, mas necessária para sobreviver, talvez. E já que falamos de Hax, o planeta sagrado, agora do deus dividido Shai-Hulud. Nesses trechos, a gente vê que o clero tá rachado. O sumo sacerdote Tuek contra um tal de Styrus. A política religiosa lá tá pegando fogo e as Bene Gesserit estão lá, bem estabelecidas, com forte embaixada, mas parece que rola uma censura forte sobre a história antiga, tipo aqueles relatórios de Darius Balat que sumiram. E no meio desse furacão todo surge ela, Chiana. Ah, a Chiana. Incrível essa menina. Órfã do deserto com essa habilidade surreal de controlar os vermes gigantes. O primeiro encontro dela com o Shaitan, como ela chama o verme, é traumático, mas acaba levando ela para os sacerdotes. E ela passa no teste do martelador, né? Provando que o poder dela é real. Exato. Aí, claro, as Bene Gesserit já caem em cima. Começam a manipular a imagem dela, filha de Shai-Hulud, veio punir os sacerdotes, aquele marketing religioso. Só que ela não parece ser uma marionete fácil, né? Tem uma curiosidade que não acaba. Chega a desafiar o sumo sacerdote Tuek na lata. Por que o senhor acredita nisso? Questiona a fé dele. Gosto dela. E ela escapa de um atentado no telhado, salva pela Odrade, e depois faz aquela viagem pelo deserto, montada num verme gigante, junto com a Odrade e o Af. Que cena. Épico. A Chiana vira o centro das atenções, né? Todo mundo quer usar o poder dela. Bene Gesserit, Tleilaxu, o sacerdócio, Hax continua sendo o palco principal dessa briga toda. Pelo controle da fé, da política, da especiaria. E a ida da Odrade a Darius Balat. Muito importante isso, né? Ela redescobre o Siet Tabre. Acha a câmara secreta do Leto II, com aquela inscrição Arafel, que aponta para uma nuvem escura no fim do universo, algo assim. E a mensagem final do tirano. Que é quase um puxão de orelha nas Bene Gesserit, né? Um aviso para elas não virarem só uma sociedade secreta focada só em sobreviver, perdendo o propósito maior. Exatamente, um aviso bem direto. E claro, achar aquele tesouro de melange escondido ali só reforça o ponto. A especiaria e os vermes ainda são o coração do poder e do conflito nesse universo. Não tem jeito. Com certeza. E olha, não dá pra gente falar de herege sem dedicar um tempo pro Miles Teg. Que personagem. Ah, o Teg.
Uma lenda viva. Bashar Mentate, quase 300 anos nas costas, tirado da aposentadoria pela Tarasa para treinar e proteger o Duncan Idaho. Leal à Irmandade até o último fio de cabelo, parece. Filho de Bene Gesserit, treinamento duplo. A reputação dele é enorme. Gigantesca. E o papel dele é multifacetado. Ele não é só um guarda-costas ou treinador. Ele é o cérebro militar das Bene Gesserit em Gamo, mestre de armas, protetor do Gola. A relação com a Tarasa é de confiança, mas Aldrade percebe um fundo de ressentimento ali. Interessante isso. Ele bate de frente com a Shwangyu porque ele saca as intrigas dela. Tem a ligação de sangue Atreides com a Aldrade e a Lucila também, que não é pouca coisa. E a habilidade Mentat dele. Análise e projeção tá sempre ativa. Ele é o braço armado estratégico da Irmandade. Mas a trajetória dele nesses trechos é pura adrenalina e sofrimento também, né? A fuga do Forte de Gamo, depois da traição da Shwangyu, levando a Lucila e o Duncan. Aquilo foi por um triz. O confronto com o dançarino facial que estava se passando por ele. Imagina o choque. Deve ter sido terrível. Aí ele acha e usa o não-globo Harkonnen como esconderijo, que, ironicamente, acaba sendo o lugar onde o Duncan desperta completamente. É verdade. E aí vem a captura dele pelas Honoráveis Matres. E a tortura com a sonda T, aquela máquina que arranca informações da mente, terrível. Só que aí a coisa vira de um jeito que ninguém esperava. Exatamente. A tortura, que era para destruir ele, acaba transformando o Tag. Ele ganha uma percepção acelerada, consegue antecipar movimentos, tem visão duplicada. Comparam com a agonia da especiaria, mas é diferente. Vira quase um super soldado, né? Algo assim. Uma arma viva, quase presciente no campo de batalha. Essa transformação é um elemento caótico, que nem as Bene Gesserit, com seus planos de milênios, previram. Mostra como o indivíduo, o imprevisto, pode bagunçar tudo. E depois disso a fuga dele é espetacular, ele reencontra agentes leais em Gamo, tipo Muzafar, e a ação final dele em Arrakis é um sacrifício, né? Mas um sacrifício calculado. Totalmente. Ele usa as novas habilidades para basicamente limpar o caminho, destruir as forças inimigas ali, garantindo que a Aldrade, a Chiana e o Verme consigam escapar na não-nave. Um fim heróico, mas bem trágico. Muito. O legado do Tag é complexo. Ele foi essa ponte perfeita entre o planejamento BG e a ação no mundo real. E essa transformação dele é um poder imenso e imprevisto. Talvez um vislumbre de algo além do caminho dourado que o próprio Leto II traçou. Ele parece entender algo maior ali no final. E o testamento final que ele deixa na não-nave. Crucial, né? Crucial. A instrução para Aldrade levar as trutas da areia, a forma larval dos vermes, essencial para a especiaria, para o planeta da Casa Capitular. É uma tentativa desesperada, talvez, de garantir a sobrevivência da especiaria e, por tabela, da própria Irmandade, mesmo que ele não esteja mais lá para ver. Um último movimento estratégico. Então, resumindo um pouco tudo isso que a gente viu nesses trechos, o que fica muito forte é essa dança mortal pelo poder, né? Bene Gesserit, Trenaxu, Honoráveis Matres, todos manipulando, todos com planos secretos, se chocando. Uma teia muito complexa. E no meio disso, personagens como o Duncan, a Chiana, a Aldrade, o Tag, sendo transformados por esses eventos, desafiando os planos, se tornando peças imprevisíveis. A escala de tempo absurda, milênios, mas as ações individuais ali, naquele momento, causam ondas gigantescas. Exato. E as perguntas que ficam ecoando são fortes, né? Com tanta camada de engano, quem realmente está no controle? Será que alguém está mesmo no controle? Ou é só a ilusão de controle? Pode ser. Quais os objetivos finais de cada grupo? E como eles vão colidir? Porque a colisão parece inevitável. E esses planos de milênios, será que eles aguentam o tranco do fator humano, da imprevisibilidade, dessas forças que estão voltando da dispersão? E aquela mensagem do Leto II para Aldrade? O que significa de verdade? É um aviso? Uma profecia? Um último teste para a Irmandade? Fica no ar, né? Pra gente pensar. Fica mesmo. E talvez a reflexão final,
baseada só no que a gente viu aqui, seja essa. Nesse universo, onde todo mundo quer controlar tudo e todos e os planos se estendem por tanto tempo, qual é o preço real desse controle? E quem, no fim das contas, vai pagar a conta mais cara por essa busca incessante, quase desesperada, pelo poder?